Boa noite a todos. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Amém. Amém, Senhor. Hoje eu fiquei responsável em tratar desse tema maravilhoso, que é oração. Emmanuel me deu essa tarefa. E embora pareça um tema do cotidiano de cada um de nós, eu vejo que até por mim, há tempos atrás, e muitas pessoas têm dificuldade em trabalhar a oração. Então, me aprofundando no conteúdo a respeito do conceito das causas, por que nós oramos, geralmente, porque a gente sofre, porque a gente precisa, né? Mas de forma um pouco mais aprofundada e com base nos escritos do nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Allan Kardec, ele aborda o tema da oração, ou prece, ou se tiver algum católico aqui, reza, ou de outra religião, aí já começa, né? Sempre tem um sinônimo. Bem, o que importa não é que seja o nome oração, prece, reza. O importante é saber se comunicar com a divindade. E nessa preocupação, Kardec, ele insere esse tema em todas as obras da codificação. Os 5 livros principais, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, sempre tem um tópico a respeito da prece. Também nas revistas espíritas, que ele elaborou com muito cuidado, os 12 exemplares. Também no livro O que é o Espiritismo. Só aí eu já disse pelo menos 18 obras para a gente se aprofundar. E eu vejo as pessoas se perdendo em vários romances aí. Vêm até me perguntar se são romances espíritas, porque não sabem nem discernir. Então o ideal é que nós tenhamos o conteúdo, os princípios, a base realmente da doutrina espírita, através dos livros bases da codificação. Então, eu trago aqui para vocês, primeiro a definição. O que seria oração? É muito fácil dizer, a oração é que nem a oração do Pai Nosso, a oração de São Francisco, a Ave Maria, as preces prontas. Ou então, Karina, tem aquele capítulo lá, no capítulo 28 no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um bocado de oração. Mas, sim, e para quê? O que é que faz a oração? No conceito, especificando, Kardec nos traz lá na questão 659 de O Livro dos Espíritos, que a oração é um ato de adoração. Então quem ora, quem faz suas preces, quem reza, está adorando. E a gente não faz essa ligação. Como assim? Eu não adoro nada, eu faço minha prece e acabou. Mas quando nós estudamos as leis morais, que é a parte 3ª do Livro dos Espíritos, uma das leis divinas principais que devemos estudar é a lei de adoração. E lá na lei de adoração, os Espíritos tratam exatamente a respeito da prece, do ato de orar, da importância desse tema para as nossas vidas. Nossas vidas não só de encarnados, como também de desencarnados. Então devemos orar enquanto estamos aqui encarnados, e se nós desencarnarmos, vamos orar também.
Então, a oração, além de ser um ato de adoração, orar a Deus é pensar em Deus, pensar no Criador, é aproximar-se dele. Se pararmos para analisar aqui a primeira questão de O Livro dos Espíritos, qual é? Isso, que é Deus. Kardec, ele tem um cuidado de não personificar Deus. Ele pergunta que, ele não pergunta nem quem. Que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, volta um pouco. Quando eu oro, eu vou me aproximar da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Isso não é importante? E a gente não pensa nesse aspecto. A gente lê tanta teoria, assimila tanta coisa, mas não faz essa ponte para sabermos a importância da prece na nossa vida. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece. Os Espíritos sugerem que podemos louvar, que podemos pedir e agradecer. O que seria louvar? Antes de estudar a doutrina espírita, louvar para mim era suspender as mãos e dar glória a Deus. Era só isso. Por quê? Uma das coisas que eu acho fascinante na nossa doutrina é que ela nos leva a estudar, a querer entender esses conceitos. É o pilar filosófico do Espiritismo. Quais são as perguntas principais que nos trazem aqui como espíritos, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde irei, por que eu sou assim? Essas perguntas são de cunho filosófico. Então, louvar, gente. Quando eu louvo, eu me alegro. Eu me alegro no Senhor, eu me alegro na divindade, no Criador. Como que eu me alegro em Deus? Admirando a sua criação. Tem coisa mais linda do que esse universo maravilhoso? Quem não tiver uma simples ideia do que eu estou falando, depois chega ali na rua, olha para cima e olha todas essas estrelas, tudo que está aí fora. Não é só a natureza, podemos ver Deus em coisas singelas, como um sorriso de uma criança, uma flor desabrochando, uma flor com aquela vivacidade do seu colorido. E podemos ver Deus em toda a criação, não só nessas estrelas que estamos olhando, mas quando vislumbramos além, nosso sistema solar, a nossa galáxia, as nuvens estelares, e vamos por aí afora em todo o universo. Deus, essa força infinita, esse pulsar que nos criou como espíritos imortais. Ninguém aqui morre não, desencarna. Olha que coisa mais linda. Como que eu não posso louvar? Eu tenho que me alegrar nisso. Eu tenho que me alegrar com alguém que me criou, que me deu a oportunidade de crescer, de aprender. Enquanto eu estou encarnada, estou limitada às minhas sensações do mundo carnal. Mas quando nós nos conectamos constantemente com Deus, até a vida na matéria fica fantástica. Sabemos receber até os sofrimentos com alegria, por incrível que pareça. Pode achar que é até ironia da minha parte, mas não é. Porque a visão com Deus é completamente diferente do que a visão sem Ele. Pedir
Pedir não precisa nem falar, né? Porque é o que mais a gente quer. Todo dia a gente tem alguma coisa para pedir a Deus. Sempre, no mínimo, proteção, saúde, não é isso? Se tivermos com algum problema na família, a gente quer interceder pelo outro, pedir por alguém. A gente, inclusive na prece, é tão democrática que você pode pedir por qualquer pessoa. Desde o criminoso mais vil e cruel até um anjo. Quantos aí não oram por seus anjos, anjos guardiões, inclusive? Quantos de nós que já aprendemos realmente a orar, nos conectarmos com a divindade, oramos até por Jesus? Jesus, um espírito puro, que a gente poderia dizer, não precisa nem de oração. Mas quando ela faz parte, ela entra realmente na nossa concepção de vida, tudo fica mais fácil. Mais fácil no sentido mais alegre, mais feliz. Por quê? A oração é um dos caminhos que nos levam a meditar a respeito das leis divinas. E o resultado do sofrimento é justamente quando nós nos afastamos dessas leis, as leis de Deus. Quando eu me afasto, eu sofro. Se eu estou orando, eu estou pedindo ajuda, eu estou tendo a humildade de pedir que me oriente, que me conduza. E agradecer acima de tudo. Acordar agradecendo. Vamos chegar ao estágio de quem dorme inclusive agradecendo durante até o sono. Porque aqueles que já estão em um grau de conhecimento um pouco mais avançado, vai lembrar que o espírito não dorme. No sentido que ele não tem a necessidade do descanso orgânico. O descanso orgânico, eu já disse, é da matéria, é orgânico. Então, quando nós dormimos, os nossos laços que unem o corpo orgânico ao corpo espiritual, perispírito, eles se expandem, eles afrouxam, permitindo que nós estejamos em contato com o mundo espiritual, com outras dimensões. Então, a importância de nós orarmos antes de dormir, para sermos conduzidos para os melhores lugares, para estarmos em boas companhias. Agradecer ao Mestre por ele nos dar a cartilha do bem proceder, a cartilha da felicidade. Mas tem alguns que têm resistência com a oração, tem resistência em fazer preces, porque afinal de contas, Deus não é todo-poderoso, não sabe tudo, onipresente, onisciente, não é isso? Então para que eu vou falar com Deus se Ele já sabe o que é que eu preciso, o que é que eu quero? Já sabe das minhas necessidades. E eu trago na Revista Espírita, de 1866, a resposta. A proposta é: Deus estabeleceu leis eternas, como eu acabei de falar. As leis divinas. Leis eternas e imutáveis, inderrogáveis. Não temos como modificar as leis de Deus. E Deus, como é perfeição, não vai modificar suas leis, porque Ele faz tudo perfeito, inclusive a lei divina. Então, às quais todos os seres estão submetidos, querendo ou não querendo. Nada podemos pedir-lhe e não temos que lhe agradecer nenhum favor especial. Portanto, é inútil orar. Não é bem assim.
Não é bem assim, gente. Por quê? Dois fundamentos que nós temos na oração é um filosófico e o científico. Como fundamento filosófico, se uma das leis divinas é a lei de liberdade, e na lei de liberdade, eu exercendo o meu livre-arbítrio, eu estou fazendo o quê? Escolhas. Escolhas boas e muitas vezes, a maior das vezes, inclusive, escolhas ruins. A lei não muda, a lei é a mesma, a lei é de liberdade. Mas eu me conduzo, o meu caminho eu vou fazer com minhas escolhas. Então, para que orar? Voltando para o conceito, o que é orar? Estar em contato com Deus, estar em contato com a divindade. Se eu estou em contato com Deus, ou diretamente, ou pelos seus prepostos, que no caso são os espíritos superiores, o que é que vai ocorrer? Eu vou ser orientada para fazer as melhores escolhas. E no conceito, né, fundamento científico, a observação permite constatar a eficácia da oração e o seu modo de ação. Quem é que não entende ou não sabe aqui qual o efeito de uma oração em que ora? Qual o efeito de uma oração para quem recebe orações? Que não sabe, vai ficar sabendo agora. Gente, pesquisas realizadas em grandes universidades já constataram que quando a gente faz uma oração, os nossos batimentos cardíacos, eles diminuem o ritmo, a nossa respiração também fica mais suave, a nossa pressão tende a estabilizar. Bem, aí já dá para ver pelo menos alguns efeitos. Eu estou falando de efeitos físicos. Mas os efeitos morais são imensuráveis. Por quê? Se eu no dia a dia tento conduzir minha vida, se eu estou com um problema, eu procuro alguém da minha confiança para desabafar, né? Assim, a gente procura para falar o que aconteceu, a pessoa dá uma opinião. Eu troco então informações sobre a minha vida pessoal com alguém que com certeza não dá nem para comparar com Deus, nem para comparar com um espírito elevado, um espírito superior. No mínimo, não dá para comparar nem com o meu anjo da guarda, que já é um espírito um pouco melhor do que eu, ou um pouco melhor do que cada um de vocês. O anjo da guarda sempre é um espírito superior. Imagine que ele avalizou a nossa reencarnação, então não é qualquer espírito. Aí eu pego e fico conversando com uma pessoa que provavelmente vai me aconselhar, vai me orientar, baseada na experiência dela. Agora, qual é a experiência do espírito superior? Qual é a experiência de Jesus? Só conhecem os efeitos da prece quem adquire o hábito de orar. Aí vê a transformação que ela opera em nossas vidas. A eficácia, ela é tão grande que Kardec se preocupa em falar a respeito na Revista Espírita. Também lá no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece, na oração,
um efeito de certo modo material resultante da transmissão fluídica. Transmissão fluídica. Bem, chegamos a um ponto. Como é isso? O elemento básico da criação de Deus nós chamamos de fluido cósmico universal. É um elemento que está em tudo que Deus criou. Se eu tenho um fluido cósmico em toda a criação, só para vocês terem ideia, o veículo do pensamento é esse fluido cósmico. Se eu direciono o meu pensamento, que a prece faz isso, nós focamos, nós nos conduzimos. Se eu direciono o meu pensamento e com o impulso da vontade do que eu quero, onde é que vai pegar essa prece, essa oração? Se o fluido cósmico está em toda a criação divina, pode ir em qualquer lugar do universo. Ah, Karine, isso é surreal. Parece. Mas quando você desencarnar, você vai se dar por conta que é um espírito imortal e vai lembrar que muitas coisas que aqui você achava surreal, no mundo espiritual não é nada. É a nossa casa, é a nossa realidade. A prece é algo assim tão fenomenal que eu fico pensando, aqueles que nós gostaríamos de banir da sociedade. A pessoa erra a vida inteira, mata um bocado de gente, estupra, aí você vira assim, é um doente, essa pessoa não tem condições nenhuma de estar viva aqui conosco, convivendo em sociedade. Daí vem, inclusive, os temas, né, de pena de morte, etc e tal, com toda a revolta que as pessoas ficam. E se essa pessoa se arrepende e ora, ela é ouvida? É ouvida. Porque, acima de tudo, Deus é misericordioso. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Ele está de olho em cada um que está se equivocando. É que nem aquela história, né? A parábola do filho pródigo. O pai que fica esperando que o filho caia em si e retorne a casa. A esperança que em algum momento a gente se arrependa. E se eu me arrependo, eu não vou ter uma chance de melhorar? Claro que vou ter. E aquela pessoa que faz tudo certinho, tudo maravilhoso, é a bondade em pessoa. Já é um espírito que vive em prece, vive em estado de oração. Aquele que vive em estado de oração, ora quando acorda, quando sai de casa, quando está trabalhando, quando está conversando com alguém, ora o tempo inteiro. O tempo todo. Lembra do vigiai e orai que Jesus fala? Quando estamos em oração, também ficamos mais vigilantes, mais sensíveis a perceber um momento que podemos dar a chance de um perdão e a gente não dá. Aí você, poxa, eu poderia ter perdoado esse deslize, foi ignorância da parte do meu irmão. Prosseguindo, em certas moléstias, sua eficácia, a eficácia da oração é constatada pela experiência, como demonstrado pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de poderoso auxiliar para alívios dos males corporais. O que eu acho interessante, tomara que aperte certo isso aqui, tá, é que eu até grifei certas moléstias. Poderia ter ali todas as moléstias, mas não tem. Então, essa eficácia da prece em relação às doenças, aos males, às moléstias orgânicas, ela tem uma eficácia relativa. Então, o fato de eu estar doente, eu vou fazer oração,
Mas isso não quer dizer que eu vou ficar boa. A oração vai me dar condições de passar por essa prova, por essa experiência. E pelas condições que eu tenho, eu posso me recuperar. E pelos méritos, porque se eu não tiver méritos, eu vou rezar, eu vou orar, eu vou fazer prece, e não vou me curar. Mas pelo menos vou ter força suficiente para passar por essa experiência, para conviver nesse estado. Opa! A prece ainda é, pois, uma necessidade universal. Por que necessidade universal? Desde os primórdios da humanidade, o homem já tinha necessidade de estar em contato com a divindade. Lembra que durante muito tempo nós fomos pagãos? Nós adorávamos vários deuses? Por quê? Dentro de nós já tinha esse sentimento de que existe algo muito superior. E nós buscamos nos relacionarmos com essa divindade, com esse ser superior. Depois da prece, se está fraco, a pessoa sente-se fortalecida, revitalizada, mais forte. Se está triste, sente-se consolado. Aí nesse consolado eu me lembrei até de um caso de Divaldo Franco. Divaldo Franco, ele falando da dificuldade dele de chorar, que ele não tem facilidade, ele diz que aprendeu na vida a chorar para dentro. Ele não expõe assim o choro. E uma certa feita aconteceu uma coisa com ele, que ele ficou num estado de sofrimento, né, chateado, angustiado. Entrou no quarto, tentou fazer suas orações, que todas as noites ele fazia e não conseguia. Ele tinha um hábito, e tem ainda até hoje, de orar para várias pessoas que desencarnaram. Inclusive tem uma cadernetinha, hoje já deve ter um tablet, né, de última geração, que de volta está para frente. Então, o que é que ocorreu? Ele, uma certa manhã, quando acordou, foi tomar o café, pegou o jornal e tinha lá a notícia de um homem que tinha se suicidado. Ele simplesmente se atirou na linha do trem e foi estraçalhado pelas rodas do trem. E estava lá a notícia. Divaldo, quando viu aquilo, ficou tocado, chocado. O homem tinha 10 filhos, deixou 10 filhos, né, sem pai. E Divaldo, meu Deus, ele teve uma irmã que cometeu suicídio, Divaldo Franco, a irmã dele, Nair. E pela experiência já de ter passado por isso na família, a mãe de Divaldo ainda falou com muita sabedoria, uma pessoa muito simples à época, muito humilde, mas com grandes ensinamentos. Falou para Divaldo, meu filho, quem comete um ato desse não está bem. Não está bem. Divaldo, vindo essa notícia, tinha o nome da pessoa todo lá, né, completo, pegou o nome e colocou na cadernetinha. E todas as noites na janela olhava as estrelas e fazia as suas orações. Cada estrela era o nome da cadernetinha, imagine. Quando chegava de madrugada, ele se despedia de uma estrela que ele dizia que para ele era tipo uma guia, que ele via num local, e quando ele terminava as orações já estava em outro, ia dormir. Divaldo Franco orou por esse homem por quase 15 anos. Não foram 15 dias. Todos os dias, 15 anos. E tem gente que aqui, se for da religião católica, não consegue fazer uma trezena para Santo Antônio, né? São 13 dias, não consegue orar. 15 anos orando por esse senhor
falando o nome dele, pedindo por ele, mentalizando por ele e outros. E aí, no momento que ele está lá, triste, esse momento raro, na janela, ele tenta orar e não consegue. Vem a angústia, aperta o peito dele e ele começa a repassar o sofrimento das coisas que estão acontecendo com ele. E quando vê, está chorando. Divaldo chorando. Aparece um espírito e pergunta: por que você está chorando? Ah, meu irmão, eu não tenho nem a quem me queixar, a quem me lamentar, porque eu vivo para consolar. Mas hoje eu não consigo nem fazer minhas orações de tanto sofrimento. Mas Divaldo, não fique assim. Muitas pessoas precisam dessas preces. Só para você ter ideia, eu sou o homem que você vem orando durante 15 anos. Eu sou fulano de tal, que me suicidei na linha do trem. Aí Divaldo, foi mesmo? É você então, irmão? Pois é, Divaldo. Só para você ter ideia do que eu passei. Depois que eu cometi esse ato impensado, todas as vezes que eu pensava em não me matar, que eu estava na linha de trem, o trem passava por cima de mim. Aí quando acabava aquela agonia, o trem começava a se aproximar de novo, apitava e passava por cima de mim. E isso infinitas vezes. Não parava. Até que um dia eu ouvi alguém pronunciar o meu nome muito longe. E o fato de eu ter escutado o meu nome fez com que desse um pequeno intervalo. E assim eu fui melhorando. Durante quase 15 anos. Quando eu consegui atingir a consciência total, eu vim visitar e ver quem orava por mim. E ao chegar, me deparei com você exatamente nesse lugar, nessa janela. E perguntei à minha mãe, quem é esse? E ela disse, é uma alma que ora pelos desgraçados. Ah, Divaldo, você não sabe o benefício que você faz aos mais necessitados, aos esquecidos, aos desgraçados. No momento que eu me fortaleci, fui visitar minha família. Quando encontrei minha esposa, ela falava, blasfemava a meu respeito, me culpava porque minha filha, desamparada sem pai, foi vender o corpo, se tornou uma prostituta. O meu filho virou um marginal e acabou sendo preso. Visitei cada um deles. E aí sim me dei conta o quanto que esse ato prejudica não só ao espírito que comete o suicídio, mas como ele repercute e faz mal a tantos outros espíritos que convivem conosco. Por isso, meu irmão, não chore, não sofra, seja forte. Aí Divaldo ficou emocionado, abraçou ele, né? E nesse momento, o homem começou a chorar. Aí Divaldo, meu amigo, me desculpe, eu não queria te emocionar assim. Aí ele, Divaldo, mas eu estou chorando de alegria. Porque pela primeira vez eu pude consolar alguém. E hoje já me sinto apto a começar o meu aprendizado em doar-me. Olha como é importante. Você vê assim, o quê? Uma oração? Sim, uma oração. E trazendo para um exemplo familiar, minha mãe teve um certo desentendimento com meu irmão mais velho, uma viagem que eu não pude ir. Quando ela retornou, ela soube da desavença, mas eu não sou de me meter, né, em problema de ninguém, não é nem de família, nem de amigo, nem de ninguém, cada um com seu fardo, né? E aí eu vi
que é isso que a gente pode fazer como caridade, escutar, ouvir. E falei, minha mãe, ore que tudo vai se ajeitar. Porque quando a gente ora, a gente confia que as coisas vão se resolver. Ah, minha filha, tá bom. Aí depois de uns 3 dias, fui falar com minha mãe. Minha mãe estava mais nervosa ainda. Minha mãe, você não fez nenhuma oração, você não se pegou, né, com os seus santos, que ela é católica, né, seus santos aí, com Jesus. Minha filha, estou fazendo o terço todos os dias. Minha mãe, você está repetindo orações, preces. Talvez enquanto a senhora pronuncie essas preces, a senhora nem esteja pensando no que fala, está com a cabeça em outro lugar. Então, um conselho, converse com Deus. Fale, Deus, eu passei por isso, estou me sentindo assim, lhe peço orientação, oriente meu filho. Aí ela, minha filha, é assim que eu devo conversar com Deus? Minha mãe, você tem que conversar com Deus como se fosse seu melhor amigo, aquela pessoa mais próxima, que você senta na cama e parece que ela afunda o colchão junto e você começa a falar. E abre seu coração. Eu vou tentar fazer isso. Isso foi uma quinta-feira. No sábado eu recebo um telefonema. Meu irmão mora em São Paulo, minha mãe falando, minha filha, você pode vir almoçar aqui em casa hoje? Um sábado. 2 dias depois. Acho que posso. Por quê, minha mãe? Tem alguma coisa especial? Seu irmão está aqui. Diz que veio visitar a gente. Olha que meu irmão só vem no Natal, viu? E foi nessa viagem aí que eles se encontraram. Veio aqui, do nada. Seu irmão apareceu. E pela primeira vez não ligou para ninguém pegar ele no aeroporto. Ele simplesmente chegou em casa e tocou a campainha. Minha mãe disse que quase teve um treco quando abriu a porta. Aí você diz, Karina, se fosse um tempo atrás eu ia dizer, milagre. Não. Lembra do fluido? Nós estamos emitindo ondas quando pensamos. E essas ondas, elas têm uma direção. Elas vão chegar em algum lugar. Então, a oração, ela tem eficácia sim. Pode ter uma eficácia relativa em relação aos males do corpo, mas em relação à alma, ao nosso espírito, a eficácia pode chegar a ser plena. Tirar a prece é privar o homem de seu mais poderoso suporte moral na adversidade. Pela prece, ele eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. Sem a prece, seus pensamentos permanecem na terra. Nós ficamos nas vibrações inferiores. Nós ficamos acreditando, sem a prece, que podemos resolver os nossos problemas se a gente ganhar mais dinheiro, se a gente conquistar fulano, se a gente tiver um emprego melhor. Isso não resolve os problemas. Isso, às vezes, dá uma qualidade de vida. Quem é que não quer ter uma pessoa, um companheiro, uma boa companheira? Quem é que não quer ter um bom emprego? Mas isso não é condição final para a felicidade. Vai dizer assim, eu vou me tornar uma pessoa feliz, plenamente feliz, se isso ocorrer. Não vai. Então, sem a prece, seus pensamentos permanecem na terra, ligam-se cada vez mais e mais às coisas materiais. Daí um atraso no seu adiantamento, no adiantamento do espírito. Nós que podemos acelerar a nossa evolução. Como que nós vamos acelerar a evolução? Obtendo o hábito da prece, observando as leis morais,
Se não lembrar o que são essas leis morais, a Karina nunca leu o Livro dos Espíritos, não cheguei nem na terceira parte ainda. Vá no maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu espírito, com toda a sua alma, com todo o seu todo, e ao próximo como a si mesmo. Se você conseguir amar a Deus, se você conseguir se amar, e você conseguir amar o próximo, não precisa nem ler a parte terceira do Livro dos Espíritos. Porque você já se conduz como o que nós chamamos de homem de bem, um ser evoluído. Pois bem, meus amigos, o que Deus lhe considerar sempre, se Ele o pedir com confiança, é coragem, paciência e resignação. Também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmos das dificuldades. Então, quando eu faço uma oração, sempre quando eu oro para um espírito melhor que eu, um espírito superior. Não existe oração para um espírito inferior. Não existe. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem diz isso são os espíritos. Eles esclarecem. Olha, quem ora, não ora para espírito inferior, pedindo ajuda ao inferior. Vai sempre pedir ao espírito melhor, óbvio. Pode orar para interceder por um espírito inferior, para ajudar um espírito inferior. Então nós temos a coragem, paciência e resignação. Também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que farão lhe surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ou seja, com a oração eu abro o meu campo magnético para receber intuições, insights. Quem já tem o hábito de conversar com o anjo da guarda, eu não sou médium, ostensiva, nada disso. Inclusive, quando eu comecei na doutrina espírita, eu morria de inveja de médiums. Eu queria tanto ser médium, queria ver, queria ouvir, Mas o que é que acontece? Com sua sensibilidade, você acaba tendo uma maior percepção. Hoje eu converso com o meu anjo da guarda. Hoje eu sei quando ele atua. Eu sei quando vem um pensamento, eu viro assim, mas você, hein? Ainda bem que você está me dizendo isso, vou fazer isso. Eu sei que você começa a discernir o que é seu e o que vem de fora. Então, ele assiste os que se ajudam a si mesmos de conformidade com essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a tua parte, que claro, toda a espiritualidade irá obrar ao seu favor. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo de esforço. É ou não é? Dormiram. É ou não é? É. Eu gostei desse saiu, eu só ouvi o fundo. É ou não é? Graças a Deus. É só para acordar vocês mesmos. Aí então, quando eu falo a respeito desse socorrido por milagre, fui fazer uma palestra no interior e precisei de uma carona. Aí peguei carona com o palestrante. Vamos saindo da cidade. Quando chega logo no primeiro posto, na saída, né? Parou para abastecer, virou para mim. Vixe, esqueci minha carteira de motorista. Mas, ó, Karina, não se preocupe não. Eu vou pedir ao doutor Bezerra de Menezes para proteger a gente. E daqui até lá, a gente não vai ser parado pela polícia, não. Como é que é, rapaz? Fique tranquila. Acho que, meu Deus do céu, o doutor Bezerra agora é protetor de infrator de trânsito. Faz uma coisa dessa? O cúmulo do cúmulo. Acho que não, peraí, eu tenho aqui minha carteira de motorista, eu vou dirigindo, né?
Aí ele, não se preocupe, não vai dar em nada, estou falando para você. O doutor Bezerra vai proteger. Chegando meu filho, doutor Bezerra, tem coisa mais importante para fazer. Eu estou com minha carteira de motorista aqui, mas se você não quiser, eu vou pegar um ônibus. Aí ele, é sério? Eu, seríssimo. E aí foi assim, a gente foi para o interior, fui dirigindo e voltei dirigindo sem problema nenhum. Mas imagine só. Vou falar com o doutor Bezerra Menezes, que ele vai tomar conta aqui, vai pegar. Agora eu vou andar pela cidade e dizer assim, ó, doutor Bezerra, não deixe parar em nenhuma blitz hoje. Não. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E tem que ter discernimento. A qualidade da oração. Jesus nos diz, quando orardes, não vos ponhais em evidência. É uma ação individual. É uma comunicação sua com o Criador. Orai em secreto. Esse secreto não é porque eu não posso orar em voz alta, não, gente. Quando falo em secreto é orai com o seu íntimo. O que você tem de mais íntimo dentro de você. Não afeteis orar muito. As preces que minha mãe fazia, repetidas, né? Do terço. Pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, reconcilia-te enquanto está a caminho com seu adversário. Não é isso que Jesus nos ensina? Perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Vou finalizar. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Essa é uma pequena parábola que é interessante nesse capítulo 11 de Lucas, do Evangelho de Lucas, quando Jesus ele termina de fazer uma oração reservado e se junta aos discípulos dele, e um dos seus discípulos vira assim: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensina a oração que nós conhecemos como o Pai Nosso. Os discípulos não sabiam como orar, porque viam a intimidade que Jesus tinha com o Criador, e eles queriam ter essa intimidade também. E aí, no final, depois que ele ensina o Pai Nosso, ele fala sobre a humildade. Orai com humildade. E não como o fariseu, mas sim como o publicano. Como? Esses dois homens entraram no templo para fazer suas orações. O fariseu falava: Senhor, veja, Senhor, como eu sou um homem correto. Não sou como os homens que adulteram, que matam. Não sou malvado, nem sujo. Não sou como esse publicano. E o publicano, atrás dele, não conseguia nem olhar para o alto. Com toda humildade, a oração dele foi: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus fala: esse, sim, esse terá a sua prece ouvida por Deus, pelo Criador, pelo Pai. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que abaixa será exaltado. Então examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Não temos que ficar buscando as nossas qualidades. As qualidades são para nós vivenciarmos com a naturalidade do ser, da nossa conquista espiritual. Temos que buscar o que é que nós ainda podemos reformar para sermos melhores. Essa é a pretensão do crescimento, da evolução espiritual.
e a felicidade que a oração nos proporciona. Finalizando, vinde vós que desejais crer. Esse é um texto de Santo Agostinho. Santo Agostinho, bem, quem achou que Divaldo orou demais pelo homem que se suicidou durante 15 anos aí? A mãe de Santo Agostinho, senhora Mônica, orou por Santo Agostinho para que ele modificasse a sua conduta durante 26 anos, porque Santo Agostinho, quando era adolescente, era uma peste. Namorava com todo mundo, engravidou a menina, acabou depois, se amaziando com ela. Era o terror naquela época. E a mãe, sempre ali, fazendo suas orações. Quando Santo Agostinho se converte, entra para a igreja, aí e fala para ela: mãe, Deus ouviu suas preces. Ele: meu filho, 26 anos orando por você. Então, aí ele traz esse texto para encerrar: vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento, é a prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Olha que lindo! Aí vem aquele bálsamo. Eu falando de suicida, me lembrei de Memória Suicida, Camilo Castelo Branco, falando que o único bálsamo para um espírito que cometeu suicídio, que está passando na agonia lá do outro lado, ele que estava sendo atendido pela legião dos servos de Maria, ele disse, era a prece. Quando alguém fazia uma prece por esses espíritos. Imagine que doação. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Se nós temos espíritos por toda parte, Deus está onde? Se a gente acha que fala com todo mundo aí pelas tecnologias, via WhatsApp, hoje em dia, Calfone. E Deus? Deus, que a partícula divina está em nós. É o contato imediato. Então, para vós, já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Caminhando para o fim, eu só vou encerrar com uma análise de um texto de Emmanuel que me marcou e agora me veio aqui à mente, não tinha nem preparado, mas ele faz uma comparação falando a respeito da prece, dizendo que quando nós oramos, nós nos iluminamos. O que nos diferencia aqui uns dos outros é a quantidade de luz que cada espírito já conseguiu desenvolver. Então, quando nós oramos, nós expandimos essa luz. Quem já leu a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz sabe disso. Nós vamos ver no livro Os Mensageiros a prece de Eulália. É uma senhora, um espírito muito desenvolvido, que Aniceto vem, traz para todos. Olha, ela vai fazer uma prece. Quando ela faz a prece, caem flocos de fluidos em todos ali. E André Luiz fica admirado. Esmalha. Eunália. Esmalha quando faz essa prece. Então, os mentores espirituais, Aniceto,
Clarencio, Entre a Terra e o Céu, uma obra de André Luiz, fala a respeito da prece. Alexandre, nos Missionários da Luz, fala sobre a prece. Quer dizer, olha como a prece é importante no mundo espiritual. Não vai ser... Aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Se os espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos, eles exercem a prece, a oração, e nós que estamos mais necessitados, por que não adquirimos esse hábito? Aí Emmanuel fala a respeito dessa luz. Pense que você é uma casa muito bagunçada, muito mexida, desorganizada. E aí você acende a luz. A luz, ela conserta a sua bagunça, ela vai lá e arruma, ela organiza alguma coisa, mas ela diz o que deve ser feito. Ela mostra o serviço a fazer. A prece faz isso conosco. Ela acende nossa luz interior, ampliando a visão para que nós nos fortaleçamos e nós possamos desenvolver melhor as nossas virtudes. Então oremos, gente. Oremos a Deus, a Jesus, ao anjo guardião, aos espíritos superiores. Oremos. Eu admiro muito minha gata. Eu tenho uma gata miau, que eu crio. E ela me desperta com simplicidade para grandes verdades da vida. Ela que me ensinou a orar, a estar em contato com Deus. Porque como eu moro somente com ela, eu tenho o hábito de conversar com ela. Aí eu fiquei pensando no dia, se tem gente que conversa com gato, com cachorro, por que não consegue conversar com Deus? E foi nessa reflexão que eu comecei a me policiar e a administrar todos os dias as orações. Eu quero um dia poder respirar prece, oração. Deus abençoe a todos vocês, com muita paz, muita luz e muita perseverança. Oremos.